Somos filhos da nova aliança, a aliança que Deus fez conosco, diferente da aliança de Abraão, que foi a preparatória para esta nova aliança feita por Deus conosco, com o sangue de seu Filho da cruz, e a aliança que é aplicada e feita de modo pessoal para cada um de nós, no momento do nosso batismo, uma aliança que nos dá um compromisso. Deus cumpre suas promessas, ele é sempre fiel, mas nos dá um compromisso também de sermos fiéis. E sermos fiéis a Deus significa buscarmos a santidade. A aliança foi feita para sermos santos e vivermos em comunhão com Deus. E este é o nossa grande vocação, e também, por outro lado, é um grande desafio, devido às nossas dificuldades, nossas fragilidades e nossas concupiscências. Hoje, a igreja nos apresenta o evangelho da cura dos 10 leprosos. E tem sempre um significado para nós, porque Jesus estava caminhando, ia para Jerusalém, e no meio do caminho encontra 10 leprosos que vêm a ele de longe. Vem 10 leprosos. A lepra era considerada uma doença maldita, por isso, os leprosos, a pessoa quando estava com lepra, e lepra não tem o significado que tem hoje como doença de Hansen, a lepra era qualquer doença de pele, e uma vez que a pessoa ficava com essa doença, uma doença de pele, tinha que se sair de casa, era excluída do seio familiar, do seio da sociedade, não podia ficar na cidade, moravam fora da cidade. Isso fazia com que muitos leprosos, entre aspas, ficassem juntos, fora da cidade. Daí, eles, se ficassem curados, eles deveriam ir e apresentar-se a um sacerdote que faria uma cerimônia de purificação, confirmariam essa cura, e eles então poderiam voltar ao seio social. Não poderiam se aproximar das pessoas, das sinagogas entravam por último, ficavam atrás, saíam logo também, porque não poderiam de maneira alguma ter contato com os outros. E é nesse contexto, Jesus vai vindo da Galiléia, passa pela Samaria e vai para Jerusalém, e ao entrar em uma aldeia, vem 10 leprosos, e ao longe, já entendemos bem porque estavam longe, eles gritaram: Jesus, mestre, tende piedade de nós. E Jesus, olhando para eles com misericórdia, disse: Ide e apresentai-os aos sacerdotes. Como eu disse, era o sacerdote que ia detectar e ia confirmar a cura, e eles com confiança foram, correto. 9 foram para o Monte Sião, para o Templo de Jerusalém, e um deles, que era samaritano, e não frequentava o Templo de Jerusalém, foi para o templo deles no Monte Garizim. Os samaritanos eram considerados inimigos ou povo impuro. Os judeus diziam que os samaritanos tinham demônio. Então era a rixa e a discriminação que fazia com os samaritanos. E eles foram e no caminho ficaram curados. 9 continuaram indo para o templo, mas um deles voltou para agradecer e se prostrou diante de Jesus. Agradecer é glorificar. Por isso ele veio e dando glória a Deus. Nós vemos Nossa Senhora quando agradece o grande dom que Deus tinha dado para ela, as maravilhas, ela começa glorificando. A minha alma glorifica ao Senhor. Então, na Sagrada Escritura, quando nós vemos dar glória, é uma maneira de agradecer. E ele se prostrou dando glória a Deus. E Jesus diz: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Só este veio.
E este é samaritano, é considerado demônio. E olhando para ele, que dá uma graça maior do que a cura do corpo, dá para ele, a cura da alma. Vai, a tua fé te salvou. Em linguagem bíblica, salvar e curar tem o mesmo sentido, a mesma palavra se usa, mas aí Jesus dá para ele uma cura maior, não a cura do corpo, já tinha dado, mas aí dá uma graça maior para ele que é a cura da alma. A tua fé te salvou. Notem que Jesus exige essa fé do samaritano e dos outros para que eles pudessem serem curados. Mas a fé daquele samaritano era uma fé com obras e, sobretudo, com a obra da gratidão, de voltar-se para Deus, prostrado agradecendo. E ele, então, foi curado do corpo e curado da alma. O que podemos refletir a respeito dessa passagem do Evangelho? Apresento a vocês 3 reflexões para nosso proveito. A primeira é de que Jesus é um médico. E é um médico, nós sabemos, que cura tantos males do corpo, quantos milagres ele fez e quantos milagres ele faz hoje, fisicamente, em muitas pessoas. A igreja tem catalogado os inúmeros milagres, fora aqueles de que não se tem conhecimento. Jesus continua como médico curando muitas pessoas, através dos milagres. Mas o milagre maior que Jesus faz é na alma de cada um de nós, como médico. E ele disse: o médico veio para aquele que está doente. E ele veio para nós que somos doentes, somos enfermos. Somos enfermos pelos nossos pecados, que é uma grave doença na alma. O pecado é uma rejeição no plano do amor de Deus para cada um de nós. Nós temos, às vezes, a ideia de pecado como apenas uma desobediência a uma lei. Também é, mas é mais do que isto. É uma desordem que nos leva a uma rejeição do amor de Deus. Um Deus que nos ama e nós viramos as costas e dizemos não. E aí vem a doença do pecado. Mas há outras doenças espirituais, as angústias, as tribulações, os medos, as apreensões, as ansiedades, doenças, traumas do passado, histórias muitas vezes difíceis e que carregamos na nossa vida, no nosso espírito, os defeitos, as más tendências, tudo isso formam um catálogo pessoal de doenças do espírito. E a essas doenças Jesus cura. Como médico, vem curar. Mas ele quer apenas que nós vamos a ele com confiança e peçamos, e ele acolhe. Como um pai acolhe um filho arrependido, vimos a parábola do filho pródigo, como o samaritano que se abaixa e vem a nós para curar as nossas feridas com o remédio da penitência, com o remédio do conforto, do consolo. Ele quer de nós confiança. E nós, muitas vezes, confiamos pouco, porque vivemos numa época em que o homem é muito autossuficiente. Já conseguiu tantos progressos materiais, tecnológicos, científicos, mas não progrediu na confiança do amor de Deus. E por causa dessa falta de confiança, quantas vezes nós deixamos de receber a graça? E ele é um médico. O médico que nos dá remédios. Poderia aqui colocar 3 remédios principais de Jesus. O primeiro é o remédio da sua palavra.
Palavra de Deus que é luz, que é conforto, que inspira, mas também que tem uma força muito grande. A palavra de Deus nunca vem do céu e passa pela terra sem fecundar, diz a Sagrada Escritura. Palavra de Deus que dá frutos até 100 por um, como Jesus fala na parábola do semeador. A palavra de Deus que é luz para o meu caminho, como diz o profeta Davi, lâmpada que me guia. Esse é o primeiro remédio. Ter o contato com a palavra de Deus, não apenas para estudar, para ler, por curiosidade, mas para ouvir, para perceber dentro de nós, para fazer com que essa palavra penetre em nossa vida. Palavra que nos traz confiança, nos traz alegria, nos traz a paz, e como eu disse, nos inspira, nos movimenta, nos provoca, nos sacode da nossa letargia. Esse é o primeiro remédio que Jesus nos dá através da igreja. O segundo remédio é o sacramento do perdão. Quando vamos ao confessionário, vamos machucados, feridos. Achávamos que poderíamos fazer tantas coisas, mas veio uma tentação e fracassamos. Então vamos ao confessionário como que nos sentindo fracassados, tantos propósitos feitos, e ali estamos amargurados porque pecamos. A grande ferida do pecado, e não só foi uma ferida na nossa alma, mas foi também um abandono de Deus. Nos sentimos isolados, pequeninos. O pecado faz isso em nós. Mas ao chegarmos ao confessionário, o médico dos médicos nos escuta e nos dá o perdão, nos lava com o seu próprio sangue e diz: vai em paz, ressuscitado, vivo de novo e também glorificado pela graça. Que remédio bom é o da confissão. Que remédio maravilhoso, que não só cura, como ressuscita e dá uma nova vida. Nos dá de novo os méritos perdidos e nos transforma. Ah, se nós pudéssemos fazer bem a confissão, pudéssemos nos preparar, pudéssemos com sinceridade, com coragem e com propósitos firmes, chegássemos ao confessionário e Jesus nos dá esse remédio. Mas dá um terceiro remédio que São João Crisóstomo considerava o maior dos remédios. Santo Inácio de Antioquia falava desse grande remédio também de imortalidade, que é a Eucaristia. É o nosso remédio, a nossa força, a nossa vida. Nós vivemos na Eucaristia. Sem Eucaristia nós morremos. Sem Eucaristia nós nos enfraquecemos. Sem Eucaristia nós não temos forças. Então temos que ir à Eucaristia. Temos que receber Jesus. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Mas é preciso ir bem. É preciso ir com fé. É preciso ir com o coração ansioso de recebê-lo. É preciso desejar. É preciso ter humildade para acolhê-lo. Mas é preciso também ter confiança. Estou aqui, diz Jesus. Eis que estou à porta e bato. Quem me abre essa porta do coração?
vem a Eucaristia e nos transforma, nos muda, nos cura por dentro. Como diz Santo Agostinho, quando nós nos alimentamos, o alimento desaparece em nós. Mas a Eucaristia, continua o doutor da Igreja, nós é que desaparecemos e somos como que diluídos e infundidos nele, a ponto de ser como São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E se a Eucaristia não está nos transformando, não é culpa da Eucaristia, é culpa nossa, que não estamos recebendo bem. Precisamos melhorar, nos preparar melhor, irmos com mais fé, mais confiança, com mais amor, e recebermos e estarmos com Ele, e levarmos Jesus por onde nós formos. Esse é o grande remédio da Eucaristia. Ele é um médico. Essa é a primeira reflexão que nós vemos dessa cura dos 10 leprosos. Mas há uma segunda e segundo ponto, que é a importância da oração em comum. Foram 10 leprosos que oraram, 10 gritaram, 10 confiaram, 10 se apoiaram no pedido. É assim que nós devemos fazer. Por isso disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se 2 ou 3 pedirem ao Pai do céu alguma graça, juntos o Pai concederá. Nós não somos cristãos isolados. Somos membros de uma igreja, de um povo, de uma família, que é a Santa Igreja Católica. Por isso é importante a oração individual, sim. As nossas devoções pessoais, sim. Nossa intimidade com Deus, sim, até porque é salvação individual. Mas não nos esqueçamos que somos membros de uma família, membros de um corpo. Então é necessária a oração em comum. Por isso a importância de vir à igreja, de rezar o Pai Nosso e não o Pai Meu, Pai Nosso. Estamos diante da Santa Missa. Por isso a igreja, ela diz que todos os domingos os fiéis devem ir à missa juntos, para juntos renovarmos a nossa aliança com Deus, diante do altar da aliança, que é o sacrifício de Cristo. A importância, a necessidade, e a igreja até coloca como pecado grave faltar à missa de propósito no domingo, exatamente porque nós somos membros de uma família. É como uma mãe que diz, eu te chamei na minha casa e não vieste, teus irmãos estão lá e tu não estás. Porque somos uma família. Quando rezamos juntos, adoramos juntos, pedimos perdão juntos, agradecemos juntos, pedimos graças juntos, como aqueles 10 leprosos. Somos igreja e ninguém pode ser um cristão sozinho, isolado. Por isso, todos os domingos devemos estar juntos em oração e depois é levada para a família também junto, os membros, sendo possível, estarem juntos, pois as famílias se visitarem para orarem juntas. É importante isso. Liturgia, o que é? É o culto público que o Filho oferece ao Pai com a sua igreja. Então oramos juntos. Existe uma certa tendência de isolacionismo na igreja de vida, essas dificuldades pelas quais nós passamos, vou ficar em casa mesmo, fazer do meu jeito. Não. Mas eu não gosto como o irmão reza. Não importa, você está ali. É meu irmão. Eu vou falar com meu irmão. Porque ele está doente? Porque não está como eu estou? Não somos melhores do que ninguém. Somos membros de uma família só. E o terceiro ponto dessa reflexão diz respeito à atitude daquele samaritano.
Ele recebeu a graça e voltou para agradecer. E Jesus perguntou onde estavam os outros 9. Nosso Senhor nos dá tantos bens. Tudo que temos, tudo que somos é obra de Deus. A única coisa nossa, de nós mesmos, é o pecado. E por que não agradecemos? Temos uma obrigação de agradecer a nosso Senhor por tudo que Ele nos concede. E essa gratidão a Deus também se dirige às pessoas que nos fazem o bem, que nos deram alguma coisa, que nos ajudaram de uma forma ou de outra. Porque, na verdade, foram também instrumentos de Deus para nos auxiliarem. Portanto, o dever de gratidão obriga a todos nós até sob pecado. Onde estão os outros 9? Não foram 10 curados, só esse, e que até mal visto, e até considerado impuro, esse veio. E quantas vezes nós não agradecemos, nem a Deus e aos outros? São Tomás de Aquino diz que a gratidão é necessária e ela tem três aspectos, ou 3 graus. O primeiro é o reconhecimento dentro de nós, de que nós recebemos aquela graça e sem merecer. Esse reconhecimento. Quando nós reconhecemos, nós já expressamos dentro de nós a humildade. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguém, eu não sou autossuficiente, eu não tenho tudo. Então é um passo para ser humilde. A gratidão faz isso. Reconhecer. Segundo grau é expressar esse agradecimento. Expressar. E vai ao outro e diz muito obrigado. Hoje virou moda substituir a palavra obrigado por agradecido ou gratidão. Ainda coloca um coraçãozinho pra gente assim, gratidão, gratidão. Ah, mas o nosso português maravilhoso que diz obrigado nos coloca no 3º grau, Santo Tomás, que diz eu me sinto obrigado. Eu tenho obrigações para com você. Não só reconheço, não só expresso, mas eu, de alguma forma, gostaria de retribuir esta graça, esse bem que você me fez. E é lógico, muito mais a Deus, nosso Senhor. Então, o nosso obrigado, o nosso belo português, que é a única língua que tem esse estilo de obrigado, seguido Santo Tomás, nos coloca exatamente nesse alto grau. Eu tenho que, de alguma forma, retribuir, como diz lá o profeta Davi, quid retribam domino pro omnibus quae retribuit mihi, como retribuirei ao Senhor por tudo que ele me fez. Então esse desejo eu tenho que retribuir de alguma forma. Dar alguma coisa minha. Esse é o sentido máximo de alguém que tem a gratidão. Aquele homem foi grato. E a gratidão como que provocou, num certo sentido, mais graças. Olha só, podemos agradecer sempre. E procurar fazer para Deus aquilo que podemos. Lógico que Deus não precisa de nós, mas podemos dar a vida como sinal de gratidão por tudo que Ele nos dá. Sobretudo, nossos sacrifícios. Cálice salutares accipiam, diz Davi. Eu receberei o cálice do Senhor e invocarei o seu santo nome. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, que exemplo de mãe, que está ali sempre com o médico Jesus, cuidando de nós, e ela nos dê a graça de termos essa confiança nele, de recebermos com gratidão todas as graças e de procurarmos levá-lo para onde nós formos, para que outras pessoas também experimentem essas grandes alegrias que nós temos por estarmos com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.